Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação pela internet depois, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vai começar a nossa atividade desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando o nosso trabalho, abençoando e iluminando cada um de nós que nos encontramos aqui, também aqueles que se encontram em seus lares assistindo a nossa gravação. Seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz, e que ao final do trabalho de hoje nós possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos lares, para os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Hoje estamos recebendo pela primeira vez aqui na nossa casa, Marcelo Tâmbara, gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra de hoje. Boa noite, gente. Obrigado por me receber aqui, obrigado por estarem aqui. Vocês sabem, né, por que a gente faz, houve uma palestra antes de receber o passe? Falaram para vocês? Vocês sabem que o Espiritismo é uma doutrina que diz assim que a gente deve raciocinar, a gente deve pensar sobre aquilo que a gente faz, a gente deve pensar sobre o que a gente sente, pensar sobre o que a gente pensa. Então a reflexão é uma atividade importante, a reflexão é uma atividade que nos aproxima de Deus. E antes de receber os benefícios do passe, se você assiste, por exemplo, uma palestra, você vai ouvir o que está sendo falado, refletir, concordar, discordar, às vezes até falar alguma coisa, acrescentar, tirar. Mas alguma coisa aqui dentro e aqui dentro está mexendo. E essa mexidinha é o objetivo da gente fazer uma palestra. Aí tem vários temas, a gente conversa, o importante é estar aqui pensando junto. E a gente sabe que na Casa Espírita tem a plateia de encarnados e tem a plateia de desencarnados. Muitos desencarnados são trazidos para ouvir a palestra, precisa ouvir a voz física de alguém falando. E estar perto da gente para sentir as nossas vibrações, para também aproveitar as lições. Então, quando a gente vem assim a palestra, a gente também está fazendo um ato de amor por outras pessoas, outros irmãos. Certamente vocês estão fazendo um ato de amor para mim, porque quando eu faço uma palestra, eu faço a palestra para mim, para pensar em coisas que eu preciso trabalhar, aí eu venho e compartilho com vocês e vocês me ajudam com seus pensamentos, seus sentimentos. Muito bem. Então, o título da palestra, né? Honrar pai e mãe. Vocês já ouviram essa chamada, honrar pai e mãe? Aqui está dizendo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 14, mas isso daí é mais antigo do que o Evangelho, né? Onde é que apareceu a primeira vez? Em que lugar da Bíblia? Então, é simplesmente um dos 10 mandamentos. Então, é um lembrete que nos é feito já há milênios, de pensar nos nossos pais, essa relação que a gente tem com os pais. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que levante a mão mas somente quem está aqui, não cruza o braço não, você viu isso? Quem está aqui hoje, nesta casa, presente, na condição de encarnado? Levanta. Está encarnado? Está encarnado?
Você é encarnado? Então levanta a mão. Não, tem que levantar, senão me causa um problema. Ah, ótimo. Não, era só um teste para ver se eu já tinha virado médium de vidência. Não virei, eu não enxergo, não ouço. O que nós que estamos na condição de encarnado temos em comum? A gente tem várias coisas em comum. Mas o tema da palestra é uma dica. O tema da palestra é honrar pai e mãe, né? Então quem acertar essa pergunta vai ganhar um passe. O que nós temos em comum, nós que somos encarnados, estamos encarnados hoje? O físico. A gente ganhou o corpo físico, quem que ajudou a gente a estar aqui no corpo físico? Pai e mãe. Então tem alguém aqui que nasceu nesta existência sem a ajuda de um pai e de uma mãe? Não precisa levantar a mão. Se tiver vai ser esquisito, né? Quem nasceu também, pai e mãe. Nós temos isso em comum, né? Todos nós chegamos aqui através de um pai e de uma mãe. Mas tem vários mitos sobre pais e mãe. Quem é esse aqui? A gente ouve falar assim, né, que quem sabe mais da vida? Pai ou mãe, seu Wilson? O senhor ou o Wilson que sabe mais da vida? Ele? Ah, você tá esperto, hein? Nós nem combinamos. Tem algumas coisas, mas quem diz que fala assim, não, o pai e a mãe sabem mais as coisas da vida que os filhos, né? É uma tendência natural, chegaram primeiro, estão aqui rodando há mais tempo. Mas se isso fosse verdade, não era Santos Dumont que teria inventado o avião, teria sido o pai dele, né? Que relação é essa que a gente tem com os pais? A gente briga com os pais, às vezes tem raiva dos pais, né? Às vezes tem muita. E às vezes tem até alguns motivos para isso. Ou a gente também pode, assim, colocar os pais num pedestal, endeusar. Eu não posso falar nada, não posso tocar, não posso questionar, não posso discutir. Mas os pais são espíritos como nós. E se hoje eu sou filho de minha mãe e do meu pai, pode ser que em outra ocasião, ou no passado, ou alguma vez no futuro, até essa relação se inverta. Ou a gente tenha outro relacionamento qualquer, passe a ser amigo, se casar. Depende da história e da missão que a gente vem fazer em cada encarnação. Mas os pais parecem uma coisa muito grande para a gente, principalmente quando a gente é criança. E eles são mesmo. Os nossos pais são tudo para nós quando a gente é criança. No começo, bastante é a mãe. Aí o pai vai entrando mais na história. A mãe tem a relação física conosco. A gente não chega aqui sem passar pela barriga da mamãe. A gente nasce, é concebido, nosso espírito é colocado ali para crescer naquele corpo que está só se formando na barriga da mamãe. A gente cresce, nasce, recebe a luz, né? Vem a luz e aí é amamentado, é cuidado. Algumas crianças não são tão bem cuidadas como todas merecem. A gente sabe de outras histórias, talvez aqui tenha gente que não tenha tido o mesmo tratamento que deveria, mas enfim, a gente acaba aos trancos e barrancos ou com mais cuidado, a gente vai crescendo. Quando a gente chega numa certa idade, o espírito que estava lá como criança, ele vai se expandindo, as memórias vão aparecendo, a gente vai crescendo e a gente começa a ter decepções nesta vida, tudo de novo. Quando está com os pais, às vezes os pais não conseguem nos proteger das primeiras decepções. Se eles tiverem essa capacidade, se tiver recurso, vão nos proteger. Mas não vão nos proteger para sempre. A gente tem que viver o que a gente veio viver aqui. Só que quando a gente começa a viver as decepções de novo, as experiências, as provas, a gente vai ficando chateado, porque quem é que gosta aqui de passar por frustração, contratempo, pepino, perrengue? Não gosta. A gente não gosta. A gente tem que fazer isso para crescer. E como os pais estão perto da gente, a gente associa assim, mas até outro dia meu pai me protegia. Agora eu passei por um problema, sei lá, um
dificuldade, briguei com um amiguinho na escola, cadê meus pais? Então, quando a gente é pequeno, a gente coloca todo esse poder na mão dos nossos pais. É natural que a gente pense assim. Só que a gente vai crescendo e precisa entender que os pais estão fazendo o que eles podem, o que eles sabem. São espíritos como nós. Não são extraterrestres, seres diferenciados. São como nós. Ainda criança, isso é um pouco difícil de perceber, ter toda essa discussão. Mas se a gente conversa com os nossos filhos e tem uma educação, por exemplo, uma educação espírita, a gente tem a chance de fazer isso. Muito bem, então, o que pode acabar acontecendo? A gente pode acabar culpando os nossos pais pelas frustrações, pelos nossos sofrimentos. Por quê? Vocês já ouviram falar disso aqui? Mecanismo de projeção? O cara que inventou a psiquiatria, a psicologia, não sei muito bem, o Sigmund Freud, ele já está um pouquinho assim ultrapassado, mas tem uma coisa que ele bolou, que ele formulou, que funciona perfeito, é o mecanismo de projeção. Nós, pessoas, quando estamos chateados, bronqueados, pressionados, frustrados, não estamos naquele estado de alegria, a gente tem a tendência de colocar responsabilidade desse estado, desse sentimento desagradável, nos outros. E se você é criança e está sempre perto dos seus pais estão por perto, em quem que você vai fazer essa projeção? Então, o mecanismo de projeção é isso aqui, ó. Quem é do tempo do retroprojetores lá, e tem gente aqui que não lembra mais disso aqui, né? Mas qual é a característica da projeção? Você pega uma coisinha desse tamanho, um slide pequenininho, põe na parede e fica grandão, né? A projeção, além de tirar aquela imagem daquele lugar onde ela está, e levar para outro lugar, ela tem a tendência de aumentar. E nós fazemos isso com as nossas chateações, com as nossas frustrações, as nossas dores. É difícil de carregar. É natural. É natural, mas não é o melhor que a gente pode fazer. A gente é convidado a fazer algo diferente, a se libertar dessa prisão, a não projetar. Então, projeção não é solução. Vocês já ouviram falar da Joana de Ângeles? Ela é uma autora espiritual, é uma baita numa doutora psicóloga, é um espírito muito elevado, e ela escreve muitas obras. Divaldo Franco, que psicografou, né? Tem até uma série, que é uma série bem de assunto psicológico mesmo. E ela fala disso. Não foi ela que inventou. Ela está citando Jung, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, sobre a projeção. O ego ferido, o meu ego humano, tem a tendência de projetar a dor nos outros. A culpa é sempre de outro. E a gente culpa os pais. Só que quando a gente faz isso, quando a gente faz essa projeção, a gente fica preso naquela história. Nós viemos aqui para atravessar as provas, não para ficar montado nelas. Ficar sentado, pegar o papel da prova, botar na cadeira e sentar. A gente veio aqui para pegar a prova, botar em cima da carteira, entregar, fazer o melhor que pode e apresentar. Como prova de escola. Quando a gente projeta, quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente fica preso naquele momento. Nós não progredimos, nós ficamos nos arrastando. Então, a projeção, olha aqui, está no dicionário. É um mecanismo pelo qual o ser humano atribui a outra pessoa seus próprios sentimentos e motivações. A gente tira da nossa responsabilidade. E os pais são os preferidos, principalmente quando a gente é criança, adolescente. E às vezes a gente passa a adolescência e continua carregando isso. No começo da minha adolescência, eu passei por uma dificuldade. Eu digo que eu passei, mas quem passou na verdade foi minha mãe. Minha mãe teve depressão. Naquela época, a depressão não era alguma coisa tão comum, falada e tratada. Então não era muito bem conhecido. Se hoje ainda existe preconceito contra a depressão, fala-se que é frescura e tudo mais, mimimi, imagina naquela época, começo dos anos 80. Bom, minha mãe teve uma depressão muito forte,
durou, não me lembro muito bem, mas foi mais de um ano, alguns anos, afetou a vida da nossa família. Então, não tinha uniforme para ir para a escola, às vezes não tinha almoço, ela fazia o que ela podia. E no começo da adolescência, aquilo lá me desestabilizou. Eu já não estava muito satisfeito com coisa de adolescente, né? Com espinha na cara, o corpo, né? A gente cheio de insegurança. Ainda vem a minha mãe, aí, em vez dela segurar minhas pontas, ainda me decepciona desse jeito, como se ela estivesse lá só para cuidar de mim. Sim, cuidar de mim é uma tarefa importante dela, mas não é a única coisa que os pais, as pessoas vêm fazer na vida. Ela tinha uma coisa lá para resolver, e ela estava resolvendo. Mas eu não sabia, eu não entendia. Tudo bem, isso é o começo da adolescência, né? Mas o que adianta? Você passa por essa situação, ela melhorou, sarou, tudo ficou bem, aí você carrega, eu carrego pro resto da vida, não pro resto da vida, mas por muitos anos, carreguei uma mágoa, um ressentimento da minha mãe, um sentimento de superioridade em relação a ela, uma coisa de julgar a minha mãe. Olha, você é fraca. E aí você vai projetando, né? Vai projetando, se amplia. Então você já amplia para todo o feminino. Então, para todas as mulheres que eu conheci, eu sempre olhava com alguma desconfiança. Você vai ter alguma hora que vai fraquejar. Estou projetando. Perdido nessa história. Não era a coisa mais presente da minha vida, mas estava lá. De vez em quando batia, atrapalhava meus relacionamentos, atrapalhava relacionamento com colegas de trabalho, com namorada, com irmã. Projeção sobre os pais. Julgamento. É o outro. Eu fiquei chateado, a culpa é do outro. Por que a gente se perde nessa patinação, patinando nesses problemas? A gente esquece ou não sabe. Na época eu acho que eu não sabia. Pelo menos não consciência dessa encarnação. Que nós somos espíritos imortais. Todos nós. Até a minha mãe. Até a sua mãe, seu pai. Nós somos criados todos iguais. Nós funcionamos da mesma forma. Nós somos pensados e criados por Deus com os mesmos princípios de funcionamento, com as mesmas oportunidades, nas mesmas condições. E todos somos imortais. Então, aquela dor que se concentrou naquele período da minha vida, que depois eu fiquei carregando, levando comigo para outros momentos, o que era aquele período da minha vida, aqueles 2 anos lá que foram difíceis, na minha vida imortal? Quando a gente pensa nisso, os problemas mudam de figura. É duro pedir paciência para quem está sofrendo, né? Para quem está atravessando uma situação difícil. Fala para a pessoa, se a pessoa está passando uma situação difícil, você vai lá e fala assim, paciência, até parece sacanagem, né? Não é? Mas tá certo. Talvez tenha que falar de outro jeito, para não ofender quem está chateado, quem está magoado naquele momento. Mas é verdade. As coisas passam. Chico Xavier, que está aí no quadro, aí ele falava assim, tudo passa. As alegrias passam, as tristezas passam. A questão não é passar, é como a gente passa pelas situações. Com que sentimentos dentro do nosso coração? Com que pensamentos? Como é que a gente sai da prova? Saí cansado, tudo, mas sai satisfeito. Eu fiz o melhor que eu podia. Talvez tenha que fazer de novo, não sei, de recuperação, mas dessa vez eu fiz o melhor que eu podia. Essa é a proposta que o Espiritismo nos traz. Viver desse jeito. Por quê? Porque depois de um problema, pode ter certeza, é um pedacinho só lá de folga, daqui a pouco a gente já tem outro para resolver. Essa é a proposta do mundo em que a gente está hoje, por isso que a gente encarna aqui, senão a gente ficava só no plano espiritual, assistindo. Tem gente que fica, dá uma enrolada, né? Tem preguiça de voltar e tudo mais. A gente volta para exercitar isso de novo, para ser filhos de novo, para ser pais, para cumprir esses papéis e nos relacionarmos. O cristianismo tem a ver com convívio. Não existe assim,
Até o mito, né, do Adão, né? Deus criou Adão. Então, não demorou muito, já teve que fazer outra companhia, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós convivemos e aprendemos continuamente. Muito bem, o que eu tive que fazer? Me olhar no espelho, né? Ó. A melhor coisa para honrar pai e mãe, essa é a proposta dessa palestra para vocês pensarem. Não é botar no pedestal, deusar, se o pai fala... Não, a melhor coisa para honrar pai e mãe, o esforço que eles tiveram, alguns mais, outros menos, para nos pôr no mundo, para nos criar, é assumirmos a nossa própria vida. Porque se a função do pai e da mãe é dar a vida, trazer a vida a este mundo, bom, se nós ganhamos isso de presente, essa carona para o mundo encarnado, quando eu assumo a minha própria vida, não há alegria maior para um pai e para uma mãe. A gente não fala assim, cria os filhos, agora está andando sozinho, está trabalhando, casou, criou juízo, faz umas besteiras de vez em quando, todo domingo está aqui, ou demora, mas quando a gente sabe que o filho está andando, é aí que os pais ficam contentes. Isso é honrar pai e mãe. E como o filho faz isso? Primeiro, as mesmas coisas de sempre, autoconsciência. Eu vou detalhar no outro slide, melhor. Autoconsciência. Para de projetar. Se você está chateado, fala assim, eu estou chateado. Um menino no começo da adolescência, quando vê a mãe doente com uma coisa que você não entende o que é, você vai ficar triste. Vamos assumir isso daí. Mas não fica botando a culpa na mãe. Ela também não queria estar doente. Né? Humildade. Reconhecer os limites. O meu e o dos outros. Eu não posso tudo. Eu não posso ser feliz o tempo todo. Vamos com calma. Não dá para papai e mamãe dar tudo que você quer, na hora que você quer. Não dá. Tem limites. Há limites. É preciso ser humilde e reconhecê-los. Ter paciência, esperar pelo próprio amadurecimento. Saber que hoje eu não estou sabendo passar bem por essa prova, mas se a minha vida é eterna daqui para frente, é imortal, em algum ponto desse caminho, a luz vai aparecer. A gente se esquece de conversar com Deus também, né? De orar e falar assim, tá ruim aqui, socorre. Naquela ocasião, uma das coisas que eu decidi fazer foi romper com Deus. Não acredito mais em Deus. Como é que Deus deixou minha mãe ficar doente assim? Aí eu não tenho uniforme para ir para a escola, aquela camisa. Tem a dó, né? E gratidão. Por quê? Por tudo. Gratidão é um exercício excelente, porque gratidão é que nem um inventário. Você vai lá e fala assim, deixa eu contar o que eu tenho. Nossa, só tenho problema. Isso. Então, e a coisa boa? Aquilo pelo que você pode ser grato. Você encontrou 1, 2, 3 motivos para ser grato? Você já ganhou o seu dia. Seu nível de vibração, sua conexão com o divino já é outra. Porque aí, em vez da gente ficar só falando de dor, a gente fala de amor. Segundo Joana de Ângeles, esses 4 passos aqui te ajudam a quebrar essa coisa e ficar botando culpa nos outros. E andar. Qual é o objetivo? A gente tem que andar. A gente vem aqui para caminhar. Não ficar preso numa historinha repetida. Então a pergunta que a gente deve fazer é essa. O que eu posso fazer hoje para honrar os meus pais diante disso? Se os seus pais estão encarnados, ou se já estão no plano espiritual, ou se você nunca os conheceu, um deles, ou não tem um bom relacionamento com eles, até nem gosta muito. Mas como é que você pode honrar? Procura alguma dessas coisas aqui, pelo menos uma. Se tudo falhar, fica com a gratidão. Às vezes é uma questão de paciência. Às vezes o seu pai, sua mãe, estão aquém do seu nível. E é preciso ter misericórdia com isso também. É a história de Santos Dumont. Por que o pai de Santos Dumont não inventou o avião? Se ele era mais inteligente. Porque ele não era do ramo da engenharia, era bom em outra coisa. Trouxe Santos Dumont ao mundo, entre outras coisas. Então a gente deve parar de exigir e começar a oferecer. Na oração de São Francisco a gente fala, né? É melhor dar do que receber. É isso aí. Na prática. Então ela fala,
Joana, fala para aprender a amar. E a dica prática para vocês, em vez de gratidão, humildade, nossa, o Marcelo fala um monte de coisa, aquele cara lá me deixou até confuso, vou até para o passo meio tonto. Então guarda uma coisa só. Troca o julgamento e a crítica que a gente tem pelos pais, pelos outros, né? Pais são um caso especial. E coloca assim, ó, eu ainda não consigo compreender. Eu, chama para mim, autoconsciência, eu. Ainda, tempo, paciência. Não consigo compreender, humildade. Eu ainda não consigo compreender. Até hoje, eu não consigo compreender algumas coisas sobre a minha mãe. A visão que ela tem do mundo, e não é só sobre ela, sobre outras pessoas que eu conheço, inclusive próximas, parentes, amigos. Eu não consigo compreender. Não devo perder meu tempo criticando, julgando e dizendo que está fora só porque não combina com o meu padrão. Isso não faz bem para mim. Nós somos livres para escolher. Ou a gente fica preso nessas historinhas que a gente, se não cria, amplia, projeta, né? Espalha. Ou a gente fica preso nessas historinhas, ou a gente fala assim, eu vou assumir a minha vida espiritual, e vou tocar em frente. Vou seguir adiante, o outro é assim como ele é, eu sou do outro jeito e nós podemos conviver. O mundo é diverso, é feito de possibilidades infinitas, e não é porque não combina com uma ideia que eu tenho que eu vou pisar no breque da minha evolução. E muito menos maltratar o outro por isso. A escolha é amar. Essa é a melhor escolha. Aprender a amar a si mesmo, a se proteger, a proteger o outro, a querer bem, a tirar o peso das nossas dores. Honrar pai e mãe é amar a vida que nós recebemos. Mas não é legal, eu não sou rico, não sou bonito, tenho o carro do ano. Essa é a vida que você recebeu agora, essa é a sua oportunidade. Aproveita o que dá para aproveitar, faz o melhor que você pode, tenta se sentir feliz, encontrar motivos para ser grato. Sua vibração vai mudar, está nas suas mãos. A gente conhece um monte de gente que materialmente está muito confortável nisso, que está sentindo nesse momento um tormento muito grande dentro do coração. E sente mesmo, porque se apega às próprias dores e fica jogando a culpa nos outros. Então é isso que a gente deve fazer, essa é a recomendação. Pensem sobre isso. Nós agora nos sentimos gratos pela oportunidade de estarmos juntos nesta casa abençoada, nesta casa protegida por espíritos do bem, cercado de irmãos e irmãs, com a mesma disposição, que é construir o reino de Deus na Terra. Nós agradecemos pela oportunidade do nosso convívio, por permitir que tenhamos ficado juntos hoje. Pedimos que na hora do passe possamos receber as bênçãos de que necessitamos, as luzes que precisamos para seguir com a nossa existência. Que a nossa missão possa ser bem cumprida. Assim seja, amém.